Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo aqui é uma mini biografia de um personagem que eu meio que esqueci de fazer uma mini biografia dele. Porque como vocês leram aí do título do vídeo e na thumbnail também, é a mini biografia do Knuckles, o último Equidna. E apesar de eu nunca ter reparado que eu nunca tinha feito uma mini biografia do Knuckles, eu meio que sentia que tava sentindo falta de um personagem e tal na mini biografia. E nesse caso é o Knuckles. Então sem mais enrolações, bora começar. O Knuckles aparece pela primeira vez em Sonic 3 e Knuckles, inicialmente aparecendo como um antagonista. Acaba sendo revelado depois que Knuckles só agia como antagonista porque estava sendo manipulado pelo Dr. Eggman. Basicamente, o Dr. Eggman fez com que o Knuckles fosse manipulado a atacar o Sonic, pelo fato de que ele basicamente falou que o Sonic ia roubar a Esmeralda Mestre, na qual o Knuckles é o guardião. E eu sei que muita gente acha que o Mano Knuckles é burro e tal por conta disso, mas você tem que lembrar que o Knuckles tinha uma tapeçaria gigante lá, falando da profecia do guerreiro que ia salvar a Esmeralda Mestre e um que tentaria roubar. E sim, é aquela tapeçaria, aquela imagem que aparece na Hidden Palace Zone e tal, no Sonic 3 e Knuckles. E sim, eu sei que a tapeçaria meio que indica que alguém em formato de ouriço tentaria salvar. E alguém que usaria bigode tentaria pegar a Esmeralda Mestre e tal, mas não culpe meu mano Knuckles, tá? Ele tem um pouco coração. Ele só interpretou errado uma profecia, ele não é burro. Mas, sendo burro ou não, sendo mal interpretado ou não, a profecia falava isso. E de fato ela acabou se concretizando. Já que o Dr. Eggman, depois de enganar o Knuckles a lutar contra o Sonic, e que faz com que depois de uma luta na Hidden Palace Zone desse Knuckles enfraquecido, o Dr. Eggman consegue roubar a Esmeralda Mestre e ferir o Knuckles com um ataque de choque. Knuckles, usando o que resta de suas forças, ele decide utilizar o teletransporte para ajudar Sonic e Tails a chegar na Death Egg. O resto o Sonic consegue resolver. Derrota o Dr. Eggman, destrói a Death Egg, dessa vez de vez, quer dizer, de vez por enquanto, porque ela vai retornar futuramente, e logo seguido o Sonic e o Tails devolvem a Esmeralda Mestre para o Knuckles. Mas esse ainda não seria o fim da jornada do Knuckles em Sonic 3 e Knuckles, porque jogando com ele você descobre que um dos robôs principais do Dr. Eggman sobreviveu à destruição da Death Egg e à derrota do Dr. Eggman. Com isso ele volta e vai atrás de Knuckles e da Esmeralda Mestre. E bom, no final da jornada, quando o Eggbot estava prestes a tentar pegar a Esmeralda Mestre, ele é destruído pelo Mecha Sonic, que assim como o Eggbot também sobreviveu ao seu confronto contra Sonic. Dessa vez o Knuckles luta contra ele, e inclusive o Mecha Sonic se tornando uma versão super dele, mas que mesmo na versão super ainda não consegue derrotar o Knuckles. E depois disso o Knuckles derrota o Mecha Sonic. Só lembrando de um negócio, tá? O Knuckles derrotou o Mecha Sonic, mas o Mecha Sonic ainda não foi destruído, já que ele voltaria nos quadrinhos da IDW. Mas isso é história para outro vídeo. Seguindo, Knuckles finalmente consegue descer a Esmeralda Mestre em paz. Quer dizer, ele desce em paz por algum tempinho, porque no Sonic Adventure 1 ela é quebrada e de dentro dela surge o Chaos, uma criatura de água que o Dr. Eggman aparentemente estava controlando. Spoiler, ele não estava necessariamente controlando o Chaos, mas tudo bem. Utilizando-se da sua conexão especial com a Esmeralda Mestre, Knuckles consegue descobrir o local onde estavam as partes da Esmeralda Mestre, e com isso, fazendo um dos minigames mais chatos da Saga Advent, quer dizer, assim ele vai conseguir consertar a Esmeralda Mestre. Ele vai consertar a Esmeralda Mestre, tá? É isso que eu ia dizer, eu não ia dizer que as fases dele no Sonic Adventure 1 e no Sonic Adventure 2 são ruins, tá? Mas, enfim, o Knuckles, depois de passar por muita coisa, consegue juntar os pedaços da Esmeralda Mestre e faz com que a Isla Violet volte a voar nos céus. Entretanto, Chaos acabaria voltando e pegando todas as 7 Esmeraldas do Caos, assim atingindo sua forma perfeita, e não só isso, como ele também seria responsável por fazer com que a Isla Violet caísse de volta no chão. Ou melhor, no mar, já que a ilha meio que estava voando sobre o mar e tal. Mas, enfim. Knuckles e o resto dos amigos do Sonic pegam as Esmeraldas do Caos e dão pro Sonic se transformar em Super Sonic e derrotar o Perfect Chaos. Quem logo em seguida, depois de ser derrotado e ficando um pouco mais dócil, conversa com Tikal, uma antiga Equidna que acabou se aprisionando dentro da Esmeralda Mestre junto com o Chaos. E nessa conversa, Tikal basicamente fala pro Chaos que ela está feliz, que ele não tem mais tantos sentimentos ruins e tal dentro dele, e logo em seguida os dois acabam desaparecendo. Knuckles volta a proteger a Esmeralda Mestre, até que em Sonic Adventure 2 ela é quebrada novamente, só que dessa vez por culpa do Knuckles. Quer dizer, o Dr. Eggman e o Ruse the Bat tentam roubar a Esmeralda Mestre. E o Knuckles, sabendo o tanto de merda que poderia ocorrer por conta disso, já que o Dr. Eggman estava quase tirando a Esmeralda Mestre do altar dela, decide quebrar a Esmeralda Mestre em vários pedaços. E dessa vez ele vai ter que competir junto com a Ruse para pegar os pedaços que faltam e tal. E bom, tudo isso acabaria escalonando no confronto em que ele e a Ruse têm na Estação Espacial Ark, na qual a Ruse quase cai para sua morte, mas o Knuckles salvou ela. Mostrando que, além de roubar esmeraldas, a Ruse talvez tenha roubado o coração do Knuckles também. Bom, o Knuckles consegue reconstruir a Esmeralda Mestre, e bem a tempo disso ele também consegue ajudar o grupo principal, que estavam descobrindo que a Colônia Espacial Ark não estava com um projeto de laser, e sim com um projeto de simplesmente se jogar contra o planeta Terra.
Knuckles consegue pedir isso utilizando seu poder como Guardião da Esmeralda Mestre e assim desativando os poderes das Esmeraldas do Caos. Assim, a colônia espacial teoricamente não iria se socar com a Terra, se o BioLizard não tivesse simplesmente empurrado a colônia Ark até a colisão. Mas o Shadow Sonic consegue pedir isso, logo após os dois se transformarem em Super Sonic e Super Shadow respectivamente, e assim o mundo foi salvo novamente. A próxima aventura que nós vemos o Knuckles junto com a turma principal é em Sonic Heroes, em que lá o Knuckles se junta a Sonic e Tails para impedir que o Dr. Eggman utilizasse uma arma de destruição em massa. Ao longo da jornada, a galera percebe que o Dr. Eggman estava agindo de uma maneira estranha, mas como se alguém misteriosamente estivesse envolvido com esse caso que não fosse o Dr. Eggman. E bom, esses papitos estavam certos, já que o Dr. Eggman havia sido sequestrado pelo Metal Sonic, ou melhor, pelo Neo Metal Sonic. E bom, o Metal Sonic, além de ter sequestrado o Dr. Eggman, ainda tomou o seu exército para si. E não só isso, como ele também conseguiu a habilidade de conseguir copiar qualquer habilidade. No final, Sonic, Tails e Knuckles lutam contra o Neo Metal Sonic transformado na forma de Metal Overlord, na qual o Sonic consegue emprestar os seus poderes supers pro Knuckles e pro Tails. Nisso, com o poder dos três supers misturados, eles conseguem derrotar o Metal Overlord. E bom, o Knuckles voltaria a ajudar a turminha da pesada, nossa, falei que velho da sessão da tarde, mas enfim, ajudaria a galera a enfrentar o Dr. Eggman, mas não só o Dr. Eggman, mas também Mephiles, a parte inteligente de uma criatura chamada Solaris, a criatura que foi responsável por matar o Sonic. Mas de qualquer maneira, o Knuckles acaba ajudando no Sonic e o Tails, inclusive durante uma viagem do tempo e também ao ressuscitar o Sonic, durante aquela fatídica cena do beijo da Elise quando o Sonic... pra você que não sabe, aquela cena que a Elise beija o Sonic e tal, é ela revivendo o Sonic. Um dia eu tenho que fazer um vídeo só sobre as polêmicas esquisitas da história do Sonic. Não sobre a fanbase em si, porque esses já tem vários. Mas, enfim. O Sonic acaba sendo revivido, e junto com o Shadow e Silver the Hedgehog, consegue derrotar Solaris e salvar todo o multiverso do Sonic. Knuckles faz uma rápida aparição no Sonic Lost World, mas é uma rápida aparição mesmo, e ele aparece no Sonic Forces também. E assim como tudo naquele jogo, ele é muito mal aproveitado. Na real, todo personagem secundário aqui é muito mal aproveitado. Mas enfim, o Knuckles ele acaba aparecendo sendo um membro importante da Resistência. Mas aí em Sonic Frontiers que a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre a raça do Knuckles. Inclusive eles fizeram uma animação totalmente introdutória, falando um pouco mais sobre o Knuckles e seus pensamentos, e dele refletindo, falando que seus ancestrais tentaram pegar um poder que não pertencia a eles. Coisa que acabou extinguindo a tribo Equidna. Nisso, o Knuckles, explorando um pouco mais a Angel Island, acaba descobrindo um local secreto. E ele é até transportado para um daqueles lugares do cyberspace que tem no Sonic Frontiers. Knuckles consegue lidar com o grupo de robôs que estava atacando ele, porém ao presenciar Chase, ele acaba sendo capturado e mantido na prisão em que encontramos ele dentro do jogo. Knuckles não sabia, mas ele tinha ido parar na Starfalls Island. O Sonic consegue liberar ele, mas não totalmente, já que o Knuckles ainda estava preso no cyberspace. Entretanto, ele estava entre o mundo real e o cyberspace. Bom, o Sonic vai explorando a ilha junto com o Knuckles, até que eles acabam encontrando ruínas da antiga civilização dos Ancients, o que acaba deixando o Knuckles pensativo, não só da ligação com o povo do Knuckles com os Ancients, mas como o destino deles foi bem similar. E o Knuckles inclusive fala que se sente sozinho por conta disso e tal, que é um questionamento que ele estava tendo no seu curta de animação. Só que o Sonic fala que ele não está sozinho de verdade, e que ele tem ele e os seus amigos como companheiro, que acaba rendendo uma das cenas mais fofas do Sonic Frontiers, que vocês devem ter visto naquele meme do tipo eu e meu amigo que mora a não sei quantos quilômetros de distância e tal. Enfim, continuando, o Sonic consegue ajudar o Knuckles até certo ponto, e no final do jogo, quando o Sonic está sendo corrompido pela energia do cyberspace, ele, junto com o Amy e o Tails, consegue curar o Sonic da sua corrupção, mas em troca disso eles acabam voltando pro cyberspace. Nisso, o Sonic junto com a Chase e o Dr. Eggman se aliam para derrotar o The End, que era o inimigo supremo final. E após derrotar ele, os amigos do Sonic, que incluíam o Knuckles obviamente, acabam voltando ao normal. Claro, isso antes da DLC, porque na DLC, a Chase e o Dr. Eggman formam uma aliança um pouco mais cedo. E nisso, o Knuckles, o Tails e a Amy conseguem corpos físicos, e cada um vai em busca de uma Esmeralda do Caos. Enquanto eles pegavam as Esmeraldas do Caos, o Sonic passa por testes especiais no cyberspace para conseguir transformar aquela corrupção em um poder extremamente poderoso. Coisa que ele consegue com sucesso, e nisso, misturando com o poder das 7 Esmeraldas do Caos, ele acaba usando os poderes da cybercorrupção com a forma Super Sonic, desbloqueando um novo nível de poder e derrotando o The End, assim salvando o dia novamente. O Knuckles ainda ajudaria a super equipe no Sonic Dream Team, em que o Sonic, junto com seus amigos, acaba sendo preso no mundo dos sonhos, e dentro do mundo dos sonhos, o Knuckles, junto com o resto da equipe, consegue derrotar o Dr. Eggman, que estava na sua forma de Nightmare Eggman. O que mostra que, por mais que a galera não saiba, o Knuckles apareceu em muitos jogos da franquia Sonic depois dos jogos clássicos, tá? Porque tem uma galera que realmente achava que ele parecia pouco depois, mas não, ele parece bastante, tá? Mas, enfim, vamos para as curiosidades do Knuckles.
Knuckles originalmente era para ter o símbolo da Nike no seu peito, mas como eles não conseguiram patrocínio, eles acabaram trocando. Knuckles possui um jogo spin-off só dele, que é o Knuckles Chaotix, e foi lá que ele conheceu os Chaotix. E sim, o Knuckles conheceu os Chaotix antes do Sonic. Em Sonic Battle, é possível ver que o Knuckles tem a capacidade de conseguir gerar fogo com seus punhos. Knuckles foi o primeiro personagem antagonista da franquia Sonic a se tornar um aliado. Futuramente, isso aconteceria também com o Shadow e até mesmo com o Surge, nas HQs da IDW. Knuckles possui a mesma idade de Sonic, que no caso é 16 anos. E o seu nome vem das palavras juntas, em inglês, que faz referências ao fato de que nas mãos do Knuckles ter 2 espinhos. Falando um pouco sobre seus poderes e habilidades, Knuckles possui uma força muito maior que a de um ser humano, podendo socar metal e pedra como se não fosse nada, fora que em Sonic Battle é visto que ele consegue gerar ataques de fogo com seus punhos. O Knuckles ainda consegue planar e escalar coisas, usando os espinhos que tem em sua mão. Por ser o guardião da Esmeralda Mestre, o Knuckles consegue sentir onde ficam os pedaços das esmeraldas caso ela se quebre, e não só isso, como ele também consegue fazer encantamentos relacionados às esmeraldas do caos, o que prova mais uma vez que o meu mano Knuckles é bastante inteligente. Ele também tem, obviamente, acesso ao estágio Super. E eu digo estágio Super, não forma Super, porque a SEGA decidiu tomar mais uma decisão polêmica, e eu digo isso porque basicamente a SEGA falou que as Super Formas são exclusivas dos ouriços, e dos ouriços masculinos, especificamente. Já vi que eu vou ter que fazer vídeos sobre decisões polêmicas que a SEGA cometeu em relação ao Sonic. Mas, enfim. Sobre a aparência do Knuckles, ele é um Equidna vermelho, que possui 2 luvas brancas, com ela contendo 2 espinhos que ele usa para escalar, como dito antes. E não só isso, como ele também possui 2 sapatos de cores verde, amarelo e vermelho, fora um símbolo branco que ele possui em seu peito. Em seu estágio Super, a transformação do Knuckles foi dividida em 2 fatores. A primeira nele piscando meio rosa nos jogos mais antigos e no Sonic Mania, e no Sonic Heroes, a seu estágio Super é como se fosse uma espécie de escudo. Porém, não se sabe se ele consegue esse escudo porque o Sonic está dividindo o poder da forma Super dele de uma forma diferente, ou se a SEGA simplesmente meteu aquele retcon aqui, que só os ouriços machos podiam ter forma Super. De qualquer maneira, esses são seus 2 estágios Super. Knuckles é um personagem que eu demorei para fazer a biografia dele, mas que é um personagem que eu curto bastante da franquia Sonic, e eu fico feliz toda vez que ele aparece. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Se quiser entrar no nosso servidor do Discord e for maior de 14 anos, o link vai estar na descrição do vídeo. E se quiser ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar o link do LivePix no comentário fixado. É isso, fiquem bem e até a próxima. Fui!